Hoje é segunda-feira, dia 20 de abril de 1998. Tá bom assim? É assim? Temos, como anunciado, o nosso programa de hoje com uma presença muito importante. Aliás, após 4 meses, porque foi ele quem inaugurou o Brasil Urgente no dia 17 de dezembro de 1997. Nós imaginávamos àquela altura que só permaneceríamos no ar 90 dias. Já cruzamos o Rubicão, portanto, já estamos aí no 4º mês de programa. Claro que com todas aquelas coisas que nós imaginávamos, esperávamos, mas faço questão de remarcar uma coisa. O Brasil Urgente está exatamente do jeito que sempre foi. Ou seja, levantando assuntos que a cidade nem sequer tomara conhecimento, ou nem imaginaria em tomar conhecimento. Eu quero me referir aqui rapidamente, por exemplo, a moça que teve um casal, teve gêmeos no HFA e que ninguém sabe por que cargas d'água só apareceu um neném. Pois aqui nós tivemos a primazia de levantar o assunto e depois é que a imprensa repercutiu. Tudo bem, nós entendemos isso. Aquele problema da água potável de mesa, motivo de um grande debate na sexta-feira passada, com certeza agora terá que ser repercutido pela imprensa. Porque é um assunto muito sério aquele da água, que eu pensava que fosse mineral, mas que não é. Não é? E aqui tivemos uma discussão de larga amplitude com todos os segmentos envolvidos naquela questão. E outros que eu não estou lembrando agora, mas que a cada semana perceba que o programa levanta um fato de grande repercussão, um fato importante. De forma que é isto a que nos propomos e vamos continuar nesta mesma caminhada. Eu me lembro que em 1992, eu vou mostrar isso, eu acho que é surpresa até para ele. Cadê o mexicano? Não tem? Então, mostra isso aqui. Isso aqui é na época que eu estava na Rádio Planalto e ele foi dar uma entrevista. Vamos ver se ele reconhece a sua própria letra. O senhor reconhece, governador, isso aqui? Então, olhe para trás do senhor. Olhe para trás que o senhor vai ver. Atrás. Eu conheço minha letra horrível. Não é horrível não, governador. É uma letra de reitor, de professor, de educador. Mas é a minha letra, sim. Não é? Pois eu trouxe isso. Eu assinaria embaixo de novo. Obrigado, governador. Eu costumo guardar as coisas. É que eu estava gripado, aliás, como eu estou hoje, mas já nem tanto quanto naquele dia. Estava pautada uma entrevista com o então candidato Cristóvão Buarque, onde ele deixou um bilhetinho para mim. Álvaro, da próxima vez espero poder ser entrevistado também por você. Tem a impressão até que o governador pensou na época que eu não gostaria de entrevistá-lo, não, apenas estava gripado naquele dia. Então o governador está aqui conosco de novo, né? Depois de um tempo em que ele nos deu a honra de inaugurar o nosso programa, mas não temos só o governador hoje. Você poderá participar, ele já, inclusive, nos autorizou a isso. Você pode formular suas perguntas, passará por uma triagem da produção, tá bem? Para não haver repetição de pergunta, e nós as encaminharemos ao governador Cristóvão Buarque. Claro que ele está preparado para receber as nossas perguntas e as suas perguntas aí de casa. Olha, tem aqui um assunto que eu tenho a impressão que o governador não tomou conhecimento, mas nós não vamos fazer antes do governador, não. É um ex-PM, um ex-soldado da Polícia Militar, que foi licenciado da Polícia Militar, porque criava algumas alterações na época, parece que tomava umas e outras, e se diz totalmente regenerado hoje, quer uma chance de poder voltar a integrar os quadros da PM. Não sei se é possível, mas de qualquer maneira vamos apresentar o seu assunto. Celso já falou, na chamada temos o Marcelo. Sem coisas impressionantes, né? O Marcelo quer reencontrar-se com seu pai. O pai dele o abandonou quando tinha 2 anos de idade. Por alguma razão, logicamente. Temos um curador também. Ele afirma categoricamente que tem um remédio de nossas ervas, inclusive de ervas daqui, da região, que
cura diabetes. Vamos falar sobre Tai Chi Chuan e uma série de outros assuntos que você já está acostumado a ouvir em nosso programa. Boa tarde, Brasília. Se segura. Está no ar o Brasília Urgente. Logicamente, inicialmente, para o boa tarde do governador Cristóvão Buarque, mas eu já queria logo colocar uma coisa, governador. O senhor se assustou lá no Cine Brasília de que alguém gritou, soltaram uma bomba, mas na verdade não era bomba nenhuma. Não, era apenas ninguém nem disse isso, apenas estourou uma lâmpada que estava em cima. Só um minutinho. Já tá ok o som do governador? Tá? Eu estava assistindo Central do Brasil, que é um filme emocionante que trata da pobreza dos nordestinos, do analfabetismo no Rio, e de repente deu um pipoco danado, mas só caíram uns vidrozinhos em cima de mim. Mas caiu em cima do senhor? Ah, caiu. Mas não teve nem um sustinho, nada? Só aquela surpresa, sempre tem. Mas estava de bomba agora que eu estou ouvindo. Não, ninguém pensou nisso. Não, eu até li num desses jornais aí. O governador Cristóvão Buarque foi com toda a sua entourage. É verdade, eu levei o secretário para ver o Nordeste, porque muitos não veem isso. Sim, tá certo. Para ver o que é a Central do Brasil, aquele lugar onde os nordestinos vão e voltam todo dia. E esse belo filme em que você vê o drama do analfabeto. Ter que ditar carta para que uma pessoa escreva e depois ponha no correio, e nem sempre punha, ficava com dinheiro às vezes. Sim. Belo filme. O senhor está com uma expressão boa, governador? Muito obrigado. É porque a popularidade está aumentando? Não, Tá não, aumentando. Sim, né? não estou dizendo que não está aumentando, eu estou dizendo que não é por isso. Sim. Deve ser porque só tive uns 5 problemas hoje e já estou conseguindo. Só 5. Bom, agora Eu sou feito jogador de xadrez, gosto da posição difícil das peças. Mas agora o senhor cutucou um pouco o oncinho aqui, né? Porque eu queria saber quais são os 5 problemas, rapidinho, se é possível. Na verdade, não é o domador que cutuca a onça, você que me cutuca todo dia aqui que eu vejo. Mas com a melhor das boas vontades, governador, até para a onça que cutuca o domador aqui. O senhor é que é o grande domador. Nós somos os leõezinhos e as oncinhas e tal que ficam obedecendo e também reagindo quando as coisas não são boas. Bom, pelo visto o senhor não quer falar nos 5 problemas de hoje. Essa palavra, em domador? É quem doma Quem doma, né? Doma a dor. Pronto, tá certo. Muito bem. Governador, o senhor pediu ao chefe da Casa Militar, general Alberto Cardoso, verba para aumentar o salário da polícia? Nem pedi verba. Eu pedi que a verba que já está prevista seja liberada para que a gente possa fazer uma justiça com a Polícia Civil. Que é o fato seguinte, quando eu assumi, o salário da Polícia Civil era um certo valor. Naquele mês, em vez do governo, e é o governo federal que tem a obrigação de pagar, porque está na Constituição, naquele mês, em vez de vir esse salário, só veio a metade. E eu não podia cometer irresponsabilidade e dizer, olha, vamos baixar o salário da Polícia Civil no primeiro mês de governo do presidente meu. Então eu decidi bancar essa diferença. Durante 13 meses eu banquei isso, até que surgiu uma lei que regularizou e permitiu que o governo federal subisse. Mas ficou uma diferença. E eu disse, eu vou bancar essa diferença para quem já quem já está. Os novos vão ter o salário mais baixo. Sim. E mantive esse salário mais baixo. E agora eu estou querendo juntar, tem que ser um salário só. É uma diferença tão pequena, e eu pedi ao general que ajude para que a gente receba esse dinheiro. Mas nem precisa aumentar o que está previsto no governo, não, no governo federal. O que está lá já dá. Mas não seria mais fácil eu pedir diretamente ao presidente da República? Não, é amigo dele. Não, mas o presidente... Mas o senhor é amigo do presidente, governador? Amigo de presidente é difícil, feito ser amigo de papa, amigo de rei. Quem disser que é amigo de um rei já está um pouco diminuído, já não merece ser amigo do rei. O que eu tenho uma boa relação com o presidente, sim, sem dúvida alguma. Isso é coisa do passado, inclusive, né? Não é... Já vem de mais tempo, já vem de antes. Cadê a água do governador? Ele não bebe água, aliás, não? será que eu estou precisando mesmo? Porque eu entrei muito tenso e continuo muito tenso aqui. Deve ser medo dele aqui. Não, que é isso, governador Cristóvão. O senhor já deve ter dado várias entrevistas hoje. Já dei diversas hoje, e isso vai tensionando, mas depois uns problemas que surgem aí. Mas fique tranquilo que o senhor vai sair sem tensões daqui. Até porque tem o Ariston aí. Eu queria até convidar o Celso e o Walter Loyola. Podem para participar dessa entrevista? Vamos lá, senta aqui. Tá, não, vai entrando logo, vai entrando, para o governador relaxar um pouquinho. O Walter Loyola, governador, é um brilhante jornalista conterrâneo nosso. Conterrâneo? Ele, inclusive, já entrevistou, é lá do Pará. Sou primo do seu amigo. Qual?
Opa, merece um abraço, não é um aperto de mão, não. E ele, governador, Já entrevistei o senhor. Foi, né? você tem 50 anos de profissão. Mas mora aqui em Brasília. Foi editor da Folha do Norte. Diga aí, rapidinho, Lauro. Globo, Folha de São Paulo, Jornal do Comércio, Correio da Manhã, de que eu me orgulho muito. Era um grande jornal. Eu conhecia o quê? Mais de 30 anos, né, Loyola? Quando você era editor da Folha do Norte. Folha do Norte, lá em Belém. Lá em Belém do Ontem eu Pará. fui preso no Forte do Castelo. Pois é, mas a entrevista não é com você, a entrevista é com o governador. O Walter Loyola, Mas governador. ele tem mais história do que eu, pelo visto. Tem mais idade, né, governador? Não, não deve ter muito mais idade, não. Você tá fazendo, Loyola? 65 anos. Rapaz, tem mesmo. O governador tem o quê? 50, né? 54. 54. Mas hoje eu estive visitando um asilo de velhinhas, conversei com uma que tem 105 anos. Menino. 105 anos. A verdade é que já está surda. Dá trabalho a gente falar com ela. Mas está lá firme, ouviu, conversou. Outros de 80. Que belo trabalho, a casa do vovô. Que belo trabalho. Aqui, inclusive, aqui no plano, né? Aqui, Pode São Judô. dirigido por entidades espíritas. É aquela senhora, né? Eu fiquei fascinado. Olha, limpo, parece um hotel, entendeu? Muito bonito. Sim, o seu vovô Osório esteve aqui um dia desse. Sim. O vovô Osório é um cidadão que mora em Valparaíso. Fez quantos anos, vovô Osório? Cidade Ocidental, né? É mais velho que 113. 113. 113 anos, mas olha, o homem dança samba ainda, mano. E dançou Tá samba brincando? com a gente, dançou 113? samba. Só com Pernambucano. pandeiro que nem Confirmado. gente grande. Mas é né? confirmado isso. Mostrou, ele trouxe a certidão de nascimento dele. Nascido em Pernambuco, numa cidade lá de Pernambuco. Vai ver até que é lá pela sua cidade. O A senhor minha diz que família seu homem toda- Deixa eu ver sua mão esquerda, governador. Ai, meu Deus. E aí? O senhor tem uma vida longeva. Eu acho que sim, minha família em geral tem. Agora essa aqui, a cirurgia que eu fiz, aumentou um pouco Ah, o senhor fez uma cirurgia aqui? Fiz. A minha mão não abria, ela era assim, ó. Aí o Sara Kubitschek, Campos da Paz, grande médico e toda a equipe dele, abriram, hoje é uma abre melhor que essa. E essa está ficando agora um pouquinho. O que foi que houve? É algum E um problema? calombinho que vai dando aqui. Tem gente que tem úlcera, né? Tem gente que tem outros problemas. Eu tenho a saúde perfeita, mas isso aqui começa... Aí vai fechando. Leva 5, 6, 7 anos, aí depois eles abrem e abrem. Isso não é uma tendência, não, governador? É tipo Vamos de fechar? Pessoal, vamos fechar também. Eu já ouvi falar isso. Na minha vida pessoal, inclusive. Imagina o governador Cristóvão com o presidente Fernando Henrique Cardoso, os dois indo almoçar ou jantar. Mas voltando, você perguntou se não era melhor pedir diretamente ao presidente. presidente. Eu acho que o presidente a gente não deve usar para isso, não. Só em último caso. O caminho correto é o ministro Malan. Mas como se trata de assunto de segurança, eu decido sempre através do general Cardoso, que é um grande amigo de Brasília, uma pessoa que colabora com a gente, e eu podendo, eu falei com ele. E isso vai acontecer? Essa verba vai Tem um ser... problema jurídico, estamos analisando. Se juridicamente for correto, eles vão cumprir. Bom, agora a gente vai começar... Deixa eu dar uma salgadinha. É porque a gente ouve muito, ler pela imprensa, aquela coisa de que o senhor diz que há uma má vontade da União em relação aos repasses de verbas de obrigação da União para pagar segurança e saúde, principalmente. Até já li que o senhor teria afirmado que é o candidato aí do PSDB a governador que poderia atrapalhar um pouco isso. O que é que tem de verdade nisso aí? E que ajuda e não ajuda. O próprio senador Arruda, com quem eu tenho ótima relação E já pessoal, há muito trabalharam tempo, juntos, inclusive. já foi meu ajudante, e eu tenho orgulho disso. Ele já ajudou muito também, mas de vez em quando a gente nunca sabe o que é que está por trás. Agora, uma coisa verdadeira. A data de vir o dinheiro, há já 1 ano e 3 meses, é 5 do mês, para a gente pagar no dia 7. E de repente temos a surpresa de que esse mês veio no dia 6 às 8 da noite. Por isso que a gente pagou em dia, mas já na última hora. E depois tem que lembrar o seguinte, eu falo toda a verdade. Houve a data mesmo era 23. Mas com o aperto 96 eu consegui, e aí foi uma concessão do governo federal, do mesmo jeito que eu digo às vezes não estou mandando, eu digo quando eles fazem concessão. Eles fizeram a concessão de antecipar para o dia 5 para resolver a crise da gente. E aí fizemos todo o dia 5. O que nós acertamos, quando chegou no ano passado, pediu para assinar um protocolo. Com esse protocolo ficaria regularizado. Eu cumpri o protocolo, mas algumas coisas um pouco mais atrasadas do que outras. Então, com base nisso, agora estão dizendo que vão suspender. Primeiro, eu cumpri esse protocolo e as medidas que ele determina mais duramente do que o governo federal fez ele próprio.
Quando você vê os buracos do governo federal, que a semana mesmo saiu no jornal, é maior do que eles tinham previsto e pensado. Sim. Então eu cumpri. Agora ninguém consegue cumprir totalmente no Distrito Federal. Mas eu mostrei a intenção de cumprir. Eu não estou enganando ninguém quando eu assinei aquilo. E de repente querem adiar. Agora já imaginou o que significa ficar 20 dias de salário atrasado no Distrito Federal? É um caos. É verdade. Então eu respondo dizendo, tem momento que eu tenho razão para achar que estão atrapalhando. Agora tem momento que ajudam também. Mas quando o senhor fala que estão atrapalhando, o senhor quer sinalizar não que é ninguém. o candidato? Não, né? vou dizer quem é, não sei. Realmente não sei. Sim. A propósito disso, o senhor tem aí várias obras por concluir. Vamos começar aquilo que interessa mais de perto a população no nosso entendimento. O metrô. Sim. O senhor entrega o metrô realmente antes Eu de espero terminar? entregar, eu não prometo não, mas já está funcionando 3 vezes por semana aí, experimentando. Eu espero em junho começar gratuitamente, para ficar todos os dias. E eu espero até dezembro chegar na rodoviária. Mas eu não vou prometer não, eu só vou depois de cumprido. Mas o senhor acharia o metrô uma obra necessária ou o senhor só tocou porque não tinha outro jeito? Olha, eu toquei porque não tinha outro jeito. Durante sempre eu achei que era melhor outras alternativas. Hoje eu reconheço com esse engarrafamento que pode ser uma boa solução. Mas vamos ouvir aí, para quebrar a atenção que eu continuo aqui. Pois é, eu ouvi o senhor dizer uma ocasião, mostre-me uma obra que o Roriz tenha concluído. O senhor vai deixar alguma obra por concluir? Olha, eu acho que 1000 salas de aula eu inauguro na próxima semana. Isso é uma obra. A Bolsa Escola é uma obra que está implantada. Fantástica, aliás. A Bolsa Escola é fantástica. É E uma das obras que eu comecei, que era para terminar neste período, eu deixei terminar todas elas, até porque eu só comecei pequenininhas. E a rodoviária, que é uma grande obra, eu espero deixar pronta. E o metrô eu espero deixar pronto, mas não vou prometer não. Vai ficar alguma obra inacabada? Olha, obra no sentido físico de engenharia, não. Salvo aquilo que eu queria terminar, porque eu já tinha o dinheiro do Banco Interamericano aprovado desde 24 de julho, e esse sim eu acho que estão atrapalhando, não recebi até hoje. Esse é um projeto que vai levar anos. Mas quem então estaria, é um projeto estaria atrapalhando? Que foi feito para durar anos, tanto que eu não marquei a data de inauguração. É o esgoto em água em Santa Maria, em Samambaia, em todos esses lugares. Isso é uma obra que dura anos, então é natural que eu não termine. A estrutural não é uma obra inconclusa? Não, a estrutural eu nunca disse que ia terminar de tirar no meu governo. Eu sempre dizia, eu vou tirar porque aí não é o lugar, mas vou tirar sem violência. Então, tirando. Está indo até mais depressa do que eu pensava muitas vezes. Mas ainda tem muita gente lá. Tem, porque é gente demais e é brabo não deixar que entre. Porque tem deputado que enche ônibus e traz gente para lá. O senhor está se referindo ao deputado Edmar? Estou referindo ao deputado Zé Edmar. Sim. Então a gente tira e ele tenta trazer, a gente não deixa, é uma luta diária para que não aumente. Mesmo assim a gente está conseguindo que não aumente e que diminua. E levando as pessoas para lugar decente. Quem tem direito recebendo o lote, pagando. Quem não tem direito não vai receber. Um outro item no programa de trabalho do governador Cristóvão Buarque, que nós sabemos que o preocupa diuturnamente, é a questão da segurança. Vamos dizer, da falta de segurança em nossa cidade. Nós vamos abordar este assunto com o governador Cristóvão Buarque, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Ligue, participe O pessoal vai participar só no terceiro bloco, tá, Beto? Aqui na Band segue Brasília Urgente. Exatamente o assunto que nós vamos tratar com o governador agora. Os índices de violência em nossa cidade, ora decrescem, ora aumentam, mas este é um ponto importante que nós não temos assim um vislumbre de solução. Vamos saber se o governador Cristóvão Buarque tem alguma solução mágica para conter a violência em nossa cidade. A solução não é mágica. A solução para conter a violência é educação, é emprego, é justiça, é acabar com a impunidade. Agora isso leva anos e anos e anos. Para já, é o que a gente vem fazendo, comprando equipamentos. Agora vão chegar os pica-paus, por exemplo, há pouco. Deve ser uma das causas dessa minha raiva e tensão que eu estou hoje. Assassinato desse motorista, cobrador. Não, baleado, não morreu. Não, foi uma coisa estúpida. E uma mulher, inclusive, né? Outro por paulada, mas veja bem, esse de ônibus, eu acho que a semana passada teve outro de ônibus, uma Kombi. Eu acho que com os pica-paus que a gente vai dar, com detetor de metal nos ônibus, não em todos, mas os caras vão ter medo, porque eles nunca sabem se ali dentro não tem alguém com o detetor de metais. A gente vai dar uma parada nisso, a meu ver.
Mas parar definitivo, acabar, só quando tivermos uma sociedade mais justa, mais solidária. As pessoas não têm consciência como botar todo mundo na escola é a melhor coisa contra a violência daqui a algum tempo. Só que nem você nem eu quer esperar daqui a algum tempo. Sim. Mas ter um policial em cada casa é impossível. E nem resolveria. Não tem policial para isso. E hoje criou-se um clima de violência geral. Violência, às vezes, de roubar o boné, de roubar o tênis, de roubar a bicicleta e de matar. E de queimar gente. É uma violência generalizada. Hoje é o aniversário da morte do Galdino. Que felizmente não deslanchou com outros iguais muito, mas mesmo assim teve recentemente, né? Teve dessa menataína. Então a violência está generalizada. A gente está fazendo o possível e quando a gente compara o Distrito Federal com os outros estados, aí se vê que aqui até que se conseguiu alguma coisa. Mas não estamos satisfeitos. Mas a verdadeira solução é uma sociedade mais justa, mais fraterna. Isso leva anos. Isso começa com as nossas crianças. Não é meio utópico não, governador Cristóvão? Bem, se é utópico, então a resposta à sua pergunta é de que não tem jeito. Não tem jeito. Eu prefiro achar que tem jeito. Eu prefiro acreditar que nós temos como fazer isso. Mas o prefeito de Nova York, lá numa cidade extremamente violenta, brutalizada, sim, encontrou... Não, diminuiu. Primeiro diminuiu. Bastante, segundo, ele tem todos os recursos do mundo à disposição dele. Milhões e milhões. Segundo, ele tem uma lei que funciona. Eu tentei fazer aqui o tal da, como é que chama? Impunidade zero. Como é que chama lá? Impunidade zero. Impunidade zero. Aí quando eu falei isso, o diretor da Polícia Civil, que estava presente, era numa reunião com os oficiais, com essa pessoa que eu reúno sempre, ele disse, governador, aqui não pode ser zero, não, tem que ser pelo menos 2. Eu disse, 2 por quê? Porque menor de 18 anos aí não pode fazer nada e rico é difícil. Exatamente a pergunta que eu quero fazer no senhor, mas o senhor eu diria 3, porque a impunidade que muitas vezes vem de leis da Câmara Legislativa matam. Por exemplo, nós tínhamos 200 mil multados pelos pardais. A Câmara perdoou. Esse perdão parece que não é importante, mas tem a ver com a criminalidade daqui a algum tempo. Se a gente olhar os criminosos, homicidas no Distrito Federal, você vai ver que todos eles cometeram algum crime antes e não foi punido. Sim. Quando você passa o trânsito e depois é perdoado, passa a mão na cabeça, esse cara começa a ter incentivos para cometer outros crimes. Falar nisso, o senhor vai mandar demitir os rapazes que estão tirando os pardais da rua aí? Eu mandei fazer um inquérito. Eu acho que o que o inquérito determinar, ele tem que fazer. E é uma coisa muito grave. Que autoridade tem esse cara de fazer molecagem, vandalismo, de arrancar coisas públicas dos postes? Além disso, coisas que têm uma função importante. Vamos ver o que é que o inquérito vai determinar. Mas eles dizem que estão respaldados na... Uma lei que a gente já conseguiu derrubar. Então não estão. E mesmo assim não é ele que faz isso. Sim. É o oficial de justiça que iria lá mandar derrubar. Eles são passíveis, não era ele. Eles são passíveis de demissão? Eu não vou dizer isso porque tem que se analisar a lei. Não sou eu que sou o dono do governo. Se eu fosse patrão, já teria demitido. Mas eu não sou patrão, eu sou governador. Nós temos regras, leis, temos que cumprir essas regras. Celso. Não, Viradinha, o senhor falou, por exemplo, no caso da violência, por exemplo, que o desemprego está no caminho de um dos pontos dessa violência. Nós temos as nossas escolas do Distrito Federal, verdade seja dita, que vocês estão colocando um lanchinho direitinho lá dentro, né? Mas nós temos aqui no Distrito Federal centenas de agroindústrias que estão dentro daquele programa do PROV, que tinha a SAB como suas revendedora, tem lá 5 pontos de venda, mas a grande maioria dessas agroindústrias hoje estão abrindo o bico. Estão a ponto de fechar as portas, governador. Não existe isso, não. Eu participei de uma reunião deles e todo mundo está achando que, inclusive, muitas delas não estão dando conta de pagar o que deve ao BRB. Mas eu vou mais além um pouquinho. Dentro das nossas escolas, algumas delas têm então não são as nossas. Certo? Não são as nossas, então. Mas vamos pegar o principal aqui, que é dentro das nossas escolas. O senhor chega lá dentro, estão tomando a chocolatada da Batava, o bolinho da Balduco, o wafer do Fofão, e a gente não vê um produto do Distrito Federal dentro dessas escolas. Não seria a hora de se dar prioridade às nossas pequenas empresas? Não pode. Que poderia aumentar o número de empregados dentro do Distrito Federal? Seria, e eu tento desde que cheguei aqui no governo e não posso, porque aqui você só pode comprar com licitação. A licitação tem que ser nacional. Se a gente fizer uma licitação dizendo só aceita vendedores do Distrito Federal, qualquer um de Rio, São Paulo entra na justiça e para. Chama-se, é uma lei chamada 8666. Não podemos escolher quem comprar. Vamos dizer que é mutreta, vamos dizer que é corrupção, que escolheu o amigo do governador. É licitação e licitação nacional.
Não teria um jeitinho aí da gente procurar colocar produtos que sejam produzidos aqui na região? O cidadão não vai trazer ovo lá da Conchinchina para vender aqui. Mas já o nosso produtor daqui, evidentemente, vai vender mais barato. Não tem jeitinho nisso, porque o Tribunal de Contas não deixa. Fui eu pessoalmente lá, o secretário do Trabalho na época foi quem estava querendo emprego. Dissemos que no Ceará fizeram, mas no Ceará foi um truque. Eles contrataram a empresa que comprava, e não eles. Aí é suspeito também. Então aqui eu lamento muito, é uma tragédia isso, é muito ruim isso. Mas se a gente... Corremos o risco então de ver a nossa empresa fechando as portas e não temos como comprar dela. Eu não posso, porque o dinheiro não é meu. A lei não me deixa escolher a quem comprar. Eu não posso dizer, vou comprar apenas aos produtores do Distrito Federal. Eu acho justo isso, porque gera emprego aqui. É justo, mas não é legal. Até mesmo porque o senhor esteve numa escola, essa semana passada, lá no Núcleo Bandeirantes. E os meninos andaram lhe dizendo lá que já estavam... cheio de tanto tomar aquele todinho. Eu não deixaram não, eu fiquei morrendo de vontade. Agora não, enche todo dia aquele negocinho. É batavinho. Agora sabe o que eu digo para eles? Olha, menino, eu fico contente que você reclama que está tomando todinho. Claro. Porque aí fora nem água tem. Com certeza. Governador, nem água tem. Assim como o senhor disse que no Ceará deram um jeito, no Ceará é possível fazer a mesma coisa? Não, porque a lei não é igual para todos. O Tribunal de Contas de lá deixou. Aqui vive me fiscalizando feito um doido. Aqui, em todo lugar do Brasil, o governador está podendo fazer publicidade. Aqui eu estou silenciado. É por isso que o senhor está zangado hoje? É uma das causas. O TRE e o Tribunal de Justiça impediram o governo do Distrito Federal de fazer qualquer propaganda. Eu estou começando hoje, aproveito aqui para fazer a propaganda que eu não posso botar. Estou começando hoje. E para você ver que tipo de propaganda a gente faz. Não é propaganda do governo. Nenhum governo faz tão pouca propaganda do governo quanto a gente. A maior parte da nossa publicidade é institucional. Hoje, eu estou começando a vacina de idosos. Vamos lá, fui lá dar a vacina. Não dei porque eu não sou médico, mas fiquei olhando. Vamos acabar com a pneumonia em velho, que é o que mais mata em velho. Quem chega velho já é porque tem um coração bom, é porque já tem as coisas direitinho. É pneumonia que mata porque a resistência deles é pequena. Pois bem, a gente ia botar uma publicidade grande dizendo, leve seu velhinho para se vacinar. Mas até isso está proibido? Até isso está proibido. Amanhã vai ter um show de Milton Nascimento, eu estou com medo que fique vazio. Eu vou dizer, venha ver o show de Milton Nascimento, venha ver, porque eu não posso botar propaganda, tem um show gratuito de Milton Nascimento. Que isso, vereador? Eu sou o único vereador do Brasil. O único do Brasil. E nem o governo federal. Aqui mesmo, esperando por vocês, eu vi propaganda do governo federal o tempo todo. Brasil em ação. Começaram proibindo a gente usar governo democrático e popular. Muito bem, a gente submeteu e mudou. Se você vê essa aqui, propaganda, por exemplo, a gente ia soltar essas propagandas, como evitar sequestro, como evitar furto de veículo, uma opção de coisa, tudo isso está proibido. E está escrito governo do Distrito Federal. Tiramos o democrático popular. O Tribunal Superior Eleitoral não se pronunciou ainda? Não, nós temos entrado imediatamente na sexta-feira à noite e vamos ver se hoje ou amanhã ou depois sai. Eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral decida a nosso favor ou proíba no Brasil inteiro. O que não está direito é proibir aqui e não proibir nos outros lugares. Quem foi que entrou com essa ação? Óbvio que foi o PMDB. Óbvio que foi o PMDB. É interessante que o PMDB, no meu tempo de jovem, quando eu fui fundador do MDB, a gente lutava pela democracia. Agora, luta para que não haja direito à fala, à palavra. Eu estou até achando estranho que os meios de comunicação, que são os grandes perdedores, que vivem dessa publicidade também, não estejam brigando contra isso. Por que impedir de fazer campanha contra a dengue? Porque é o único estado, talvez, que conseguiu não ter dengue ainda. Pois bem, nós conseguimos não ter dengue, não é só por muito médico que a gente tem, não. É porque tem uma campanha que faz com que as pessoas se envolvam para acabar com a dengue. Agora, o que é que acontece? Nossa propaganda prontinha proibiram. Tem mais. Secretário Gonzaga deve estar aí. Tem mais. Veja isso aqui que eu acho secretário, entra aqui, participe com a gente. Veja o que eu acho que é grave. A gente mandou para a gráfica uma propaganda de como evitar o dengue. Como? Qual é o mosquito e tudo mais. Foram na imprensa, o oficial de justiça, e proibiu que se imprimisse. Podia não até, diga, que essa coisa está nesse... Tá. Isso aí é uma retaliação? Eles acham que a sua popularidade está aumentando por isso? Olha, tem gente que acha isso. Agora, veja bem, se fosse porque o governo é isso ou aquilo, se é porque tivesse governo democrático popular, mandava botar uma taxa preta, cobre isso. Mas não é, está direitinho já. Se fosse por algum outro, mandava imprime, mas não distribui. Mas não deixaram imprimir. Sabe por quê? Querem que chegue a dengue.
Se durar uma semana, duas, três, se demorar uma semana, duas, três, chega a dengue. Aí vão dizer, não, tá vendo? É um governo igual aos outros. Eu pensei que ele tivesse criado o caso só por causa do Brasília Legal. Mas por que não pode ser Brasil Legal, símbolo? Quer queira, quer não, foi um marketing da sua campanha eleitoral. E o Brasil em Ação? Então, o Brasil em Ação? Certo, mas daí partir para um GDF simplesmente, eu acho que é uma estupidez. Aliás, digo mais, é hipocrisia. A gente pode ouvir um pouquinho o seu secretário, governador? Pode. Pedindo sua permissão. Você que manda aqui. Tá, o secretário Luiz Gonzaga, que deve estar com um pepino na mão, né? Como é que vai fazer agora daqui para frente, se o TSE confirmar esta liminar? Olha, eu acho que se a lei proíbe, não há muito o que fazer. O que nós temos que fazer é, por exemplo, no caso do... Como é que eu vou fazer? Eu tenho mais de 3 mil placas espalhadas pelo Distrito Federal inteiro. Vai ter que tirar isso tudo aí. Tirar eu não vou porque custa uma barbaridade a ação para tirar essas placas todas. O que eu vou fazer é cobrir de preto. Botar em luto, mostrar à população com pano, né, secretário? que nós estamos... Vai com tinta, né? Exatamente, com pano, porque nós mostrar à população que nós estamos sendo calados na nossa voz. Ou seja, nós não estamos podendo anunciar, dizer as coisas. O governador já disse aí algumas campanhas que foram proibidas. Uma outra campanha é justamente a campanha do desarmamento. Nós queremos desarmar a população, fazer com que a população não só desarme os espíritos, mas desarme também as suas armas, seus revólveres, enfim, toda arma que são usadas para cometer crimes. Então nós queremos fazer uma campanha contra a violência e não podemos. Ou seja, essa violência, essa exacerbação do clima, pelo menos, da violência, nós não podemos combater, porque não podemos colocar a nossa publicidade no ar. Mais uma questãozinha para o senhor. Ele não gosta, o governador não gosta de pesquisa, inclusive ele não acredita em pesquisa, já falou muito isso. Mas agora ele está bem na pesquisa. Qual é o índice de popularidade dele, secretário? Olha, segundo a última pesquisa da Soma, o governador está com 60% de aprovação. Uma outra pesquisa que nós fizemos antes dessa pesquisa da Soma já indicou 66% de aprovação do governo. Portanto. E continua crescendo. O senhor acha que seria essa, eu vou poupá-lo dessa pergunta, seria essa uma das razões dessa... Olha, eu não tenho dúvida disso. As mesmas pesquisas que nós temos, os nossos adversários têm. E se eles estão vendo que o governador... Mas o está disparado aí, com não sei quantos por cento, é verdade? Ou isso não tem fundamento? O que as pesquisas estão mostrando, e o Correio Brasiliense mesmo já publicou pesquisa, noticiário a esse respeito, é que o governador Joaquim Roriz está caindo e que o governador Cristóvão Buarque está subindo. Então é claro que se isso de fato acontecendo, como estão mostrando as pesquisas, isso deve estar incomodando muito, infelizmente, os nossos adversários. Agora, até aí prejudicar campanhas como do combate à dengue e outras coisas na área de saúde, isso é um absurdo. O que mais me incomoda é a vacina dos velhinhos. Essa vacina dos velhinhos está me doendo, porque quando você não vacina contra a pneumonia, e é o único estado do Brasil que está fazendo isso. Aliás, o único estado do Brasil que está fazendo isso. A gente vai vacinar lá onde tiver o velhinho. Se a gente adiar uma semana ou duas, para um velhinho desse, pode ser o fim. E o ideal é que você fizesse isso agora, antes que o frio chegue para valer. E é isso que a gente começou agora. Então, um dia ou dois, uma semana, duas, é muito tempo numa pessoa de 80 anos. Nem falo essa menina de 105 anos que eu vi hoje. Bom, o governador, uma vez eu conversando com ele, quando fui convidá-lo a participar do nosso programa de estreia, não sei se eu vou cometer uma inconfidência. Pode cometer. O governador me disse que, e é verdade, uma grande parte do discurso do Lula, como candidato à presidência da República, poderia ter um bom aproveitamento no discurso do governo do Distrito Federal. Nos projetos do governador Cristóvão Buarque, inclusive, este livro, A Revolução nas Prioridades, que é um livro muito importante. Não tô puxando o senhor não, viu? Esse aí virou um livro mesmo aqui. Mas aí como esse aqui foi é menor... batido, esse foi o primeiro. Como é menor, eu me ative mais. Mas é a mesma coisa, não é? Aqui a mesma coisa, só que melhorado um pouquinho. O senhor mantém essa mesma opinião de que o discurso do Lula, em parte, vai ser pautado pelos seus planos de ação? Eu só lhe peço que me responda daqui a pouquinho, porque nós vamos ao intervalo comercial. E no terceiro bloco já vamos dar oportunidade aos espectadores e à rodoviária, tá bem? Aqui na Band segue Brasília Urgente. Então, o governador vai agora confirmar pra gente se o discurso de Lula, que já é candidato realmente à presidência da República, todo mundo já sabe, ele andou negaciando aí, não queria, parece que não estava com muita vontade, mas vai.
até tirou um pouco a expectativa do governador Cristóvão, que foi cotado, foi até lançado pelo primo do Walter Loyola. Me esqueci de dizer, o Walter Loyola é o editor-chefe do jornal Brasil Urgente, que está sendo lançado semana que vem. O jornal semanal. Primo de Arraes. Primo de Miguel Arraes. Que é realmente Primeira manchete foi o Hospital Fantasma. O discurso de Lula é pautado realmente em parte do seu programa de ação? É muito atrevimento meu dizer isso, mas o que ele próprio tem dito é que vai usar muito como exemplo aquilo que a gente está fazendo aqui. E é verdade, aliás, não é só o Lula. Hoje no Brasil inteiro, as pessoas estão começando a usar o que a gente faz aqui. A Bolsa Escola, poupança escola, as carroças verdes, as agroindústrias familiares. Aliás, a gente tem que voltar esse negócio das agroindústrias. Agroindústria, com certeza. Esse negócio de financiamento. Essas soluções simples, essa cesta pré-escola que eu comecei agora, é uma solução inteligente. Em vez de gastar um dinheirão com creche, ter que comprar o remédio em licitação pública, que ainda não dando certo, não chega na hora. Escolher dirigente de creche e funcionário por concurso público não dá certo. Creche é uma coisa de amor, não é por concurso público. Imagina esses velhinhos que eu vi hoje se ali fosse concurso público. É gente que ama aqueles velhinhos. Em vez disso, a gente inventou a cesta pré-escola, que dá as 3 coisas que uma família pobre precisa para desenvolver a sua criança que tem de 0 a 6 anos. Comida, comer bem, brinquedo pedagógico, que pobre não tem, e uma mãe ou tia ou alguém que ajude a desenvolver a criança. Já está em funcionamento. Já está. Como é que a gente faz? A gente dá a cesta com as 2 coisas, mas só recebe a mãe que fizer um curso. 4 horas, uma vez por mês, no sábado de manhã, vai lá e aprende como é que cuida de menino. Vai lá e aprende como é que faz brincar com aqueles brinquedos, que elas não sabem como é que brinca com aquilo. O uniforme não está incluído nessa cesta, não? Não, o uniforme é para de mais de 6 anos. Essa cesta é de 0 a 6 anos. Eu acho que Lula vai usar essas ideias. Eu tentei que ele usasse isso em 94. Porque eu acho que o PT fica muito numa crítica e uma análise econômica. Ele não tem que brigar pela economia. Deixa a economia avançar. A gente tem que brigar pelo social. De novo, o senhor dando mais mão de dia no PT, né, governador? O senhor, quando pode, o senhor dá uma... Para melhorar, porque o meu partido eu vou ficar nele até o fim. Mas a gente tem que fazer as análises para melhorar, e eu acho que está melhorando sim, não há dúvida que é um partido que está avançando. E é o único partido que, a meu ver, pode trazer uma esperança hoje. Os outros estão muito presos do velho. O PT tem uma esperança. O que precisa o PT é trazer, ao lado da esperança, confiança. O povo olhar na cara e dizer, realmente esse cara está trazendo uma proposta nova e ele sabe como fazer. Ele sabe pensar e ele sabe fazer. É isso que está precisando. Porque saber pensar dá esperança, mas é saber fazer que dá confiança. Eu tenho a impressão que esses 3 anos e quase meio de governo no Distrito Federal mostraram que aqui nós sabemos pensar e nós sabemos fazer. E eu espero que o Lula use o máximo que puder disso na campanha dele. Aliás, tanto essa ideia é boa, é eficaz, que o mundo inteiro começou a prestar atenção. Muitos países. A partir da Bolsa Escola. E a gente já tirou o chapéu para o senhor aqui. É verdade, eu sei disso. Você pensa que eu não vejo esse programa, eu não tenho conhecimento? Não, o senhor não vê, não. O senhor recebe um relatório lá. Não, muitas vezes eu vejo. Quando eu não vejo, eu recebi. Eu tenho uma pessoa fiscal braba. Quem é? A Gladys, minha mulher. Ah, sua senhora. Tá bem. Que, aliás, me deu a honra. Tá vendo? Eu nem avisei para ela, mas deve estar vendo. Tá, mas olha, dona Gladys, a gente hoje tá... É porque ele realmente, o homem está acertando. Queira ou não queira, eu quero dizer, e vou lhe dizer aqui de corpo presente, que andaram falando que o Brasil Urgente seria a plataforma de Roriz. O Brasil Urgente não é a plataforma de ninguém, o Brasil Urgente está no nome, é a voz do povo. Brasil Urgente é a plataforma do povo. E se o governador Cristóvão Buarque está exercendo um bom governo, nós temos mais é que admitir isso e cumprimentá-lo por causa disso. Claro que ele não é um resolvedor de tudo. Temos problemas? Temos. Mas temos que valorizar os acertos deste governo. Queira o senhor Roriz ou não queira o senhor Arruda ou não queira e todos que vêm aí como candidato a governador. Aliás, eu não sei se você tem a oportunidade de ver, já que ela lhe assiste todo dia, mas leia a entrevista que saiu com ela ontem no Jornal de Brasília. Ah, vou ler. O Jornal de Brasília depois uma página inteira e aqui para nós, viu? Bela entrevista. E a gente acha tão carinhoso o tratamento dela com o senhor, o seu tratamento dela. Lembro que naquela primeira entrevista eu até deixei em situação... É audiência, sabe, governador? A gente precisa colocar algumas coisas para o povo gostar daquilo que a gente faz. Mas eu recebi mais uma vez pergunta indiscreta. Pensava que era só você. Um jovem que fez um programa, que deve ir para o ar amanhã, e no fim ele perguntava se a relação minha com Gladys, se era mais difícil, como é que é? Se era mais a parte de ser namorada ou de ser primeira-dama. Para que ela era mais competente.
Eu dei uma resposta, não vou dar outra aqui. Ele disse, olha, ela é competente nas duas. Mas eu vou preferir o seguinte, eu continuo elegendo ela namorada. Agora eu quero que o povo eleja ela primeira-dama outra vez, em outubro. Tá certo. Beleza. Muito bem. Qual o resultado prático, governador Cristóvão, dessas suas últimas viagens para o exterior? Primeiro, fazer Brasília aparecer lá. Por exemplo, minha última viagem ao Banco Mundial. Aqui perguntaram, o senhor vai buscar dinheiro lá? Quanto? Eu disse, não vou buscar dinheiro. Eu vou levar uma solução para o problema do trabalho infantil no mundo inteiro. Isso é importante. Tem gente que acha que brasileiro só deve ir para o exterior pedir. Não. Vai oferecer também. Ao mesmo tempo, aproveitei o tempo e fui no BID, confirmar esse empréstimo que está pronto. Com esse dinheiro a gente põe asfalto, água, esgoto em toda Santa Maria, Samambaia. E está lá, esperando. Falta o governo federal dizer, não estamos contra, só isso. Então, resultado, confirmar o BID e levar essa ideia da Bolsa Escola, da Poupança Escola e da Cesta Escola, que hoje eles estão espalhando por aí afora. A viagem anterior foi uma viagem de cooperação à África do Sul, que está trazendo resultado. A gente vai receber agora 5 prefeitos da África do Sul para ver os nossos exemplos. E nós vamos mandar pessoas para montar as agroindústrias familiares. Porque a Bolsa Escola está se falando, mas mais do que a Bolsa Escola é a agroindústria. Por isso é que a gente bate em cima, governador. Eu queria ver essas agroindústrias progredir. Em vez de 150, 200, 300, 400, 500. Cada uma dando 4, 5, 10 empregos. Está meio preso. Está amarrado, eles não estão conseguindo vender. Eles tinham a SAB para vender, né, que era um excelente ponto de venda. A SAB, infelizmente, foi passada para a iniciativa privada, né? Não sabemos se vão abrir essas portas para esse pessoal. Mas estamos abrindo, o Conjunto Nacional abriu, vai abrir agora. Sim, os pontos de venda, né? Os quiosques de venda. Do Paulo Otávio vamos chamar a linha não, direta. está abrindo sim, está ganhando. Paulo Otávio, Tomara que abra Otávio? muito. Estou falando do Paulo Otávio, que é shopping candidato a dele. deputado. Ah, sim, tá. O shopping dele abriu. Mas ele é seu amigo, não é, meu? Eu tenho o maior respeito pelo Paulo Otávio. O senhor gostaria do Paulo Otávio na sua linha Eu de frente? gostaria sim, junto comigo. Olha aí, Paulo Otávio, tá aí, ó. Larga o arrudão aí. Uma figura, eu vou dizer por quê. Um homem que só investe aqui. Sim. Todo o dinheiro dele aqui, que ama Brasília. E é um gentleman, isso é importante, é uma pessoa com quem você pode conviver. Interessante uma pessoa isso, né? civilizada. Eu tenho A cada dia eu vou ficando mais seu fã, viu, governador? Eu sou quase ganhar meu voto. Tenho uma boa relação com o Paulo Otávio. O senhor já não fala a mesma coisa do Luiz Estevão. Ah, falo não. Ele está por trás dessas coisas aí do PMDB. Sim. Eu não vou nem dizer as outras coisas de uso de um poder grande que ele tem por causa do dinheiro contra mim, minha família. Não diga. Eu vou dizer uma que eu digo aqui que é de doer. Eu tenho uma vida bastante limpa. E esse cara viveu fiscalizando tudo. Eu fiquei até exagerado. Como eu não tive nenhum namoro que ele pudesse divulgar por aí, nem um filho por fora das coisas. Pois bem, depois de toda a minha vida em Recife, uma pessoa, e ele usa isso todo o tempo, descobriu que em 77, eu morei no exterior de 70 a 79, quase 10 anos. Mas eu vim aqui em 77, eu estava de férias em Recife, devo ter feito alguma palestra. E me inscrevi no ISS, provavelmente, porque eu recebi algum salário ali de uma palestra. E esqueci de ISS, eu nem sabia o que era ISS. Quando eu saí do Brasil com 26 anos, 70, eu nem sei se existia ISS. Aí disse que o senhor fraudou. Esqueci. E aí Só negou. durante 20 anos, até ele divulgar isso, eu realmente nunca paguei. Também nunca ganhei. Não tinha que pagar, salvo que é obrigado a pagar todo ano uma taxa mínima, a não ser que você debaixa. Quando eu descobri, imediatamente paguei, foi R$ 1.700 por 20 anos. Ou seja, você vê como não era nada. E diz, a semana mesmo estava dizendo que é sonegador, o cara que faz isso, tudo ele dizer isso. Isso daí não é maneira de fazer política decente. O senhor se preocupou em fazer o contrário? Dar uma pesquisada ao contrário? Não fiz. Até mesmo porque o senhor tem o GDF na mão, só ali dentro... Não, o GDF do meu governo, vamos falar com franqueza, nem que eu quisesse eu não conseguiria. Porque a polícia não é para perseguir. E aproveito para lembrar que outra grandíssima maldade foi aquilo da P2. Comprovou-se... Lembra o escândalo em dezembro de 96, quando disseram que nós usávamos a P2? P2 é o serviço de informação da polícia. Usava o serviço secreto da polícia para fiscalizar. Depois ficou comprovado que pegava-se o cabeçalho do documento e se colocava aqui uma outra coisa. Inventaram amante de deputado, inventaram 1000 coisas. E aquilo quiseram imputar ao governo. Aí, foi tudo comprovado.
E a gente até, no exagero, cometeu um erro. Fechou a P2. Toda a polícia precisa de P2. Precisa estar informada do que vai acontecer. Sim. Criamos uma falta de informações que há na polícia, não no governo. Então nós não fizemos, nós não temos nem competência para fazer esse tipo de coisa e nem podemos usar o governo. E se quisesse usar, não conseguiria, porque é um governo tão transparente, todo mundo saberia. Não fizemos isso e não vamos fazer. Agora, não tenho dúvida que na campanha vai surgir coisa. Com certeza. Na campanha surge, não é o governo que vai buscar. Os candidatos vão surgir, vão levantar. Até porque só tem uma equipe que vai fazer. Depois eu até quero lhe perguntar isso. Temos, eu sim, lamento, a gente vai dar. É que eu tinha combinado com o governador 3 blocos. O senhor concorda mais um? Não, sabe por quê? Porque eu estou lá com gente esperando para o almoço. Vamos colocar. Vamos fazer o seguinte, marque outro que eu venho aqui só com debates de fora. Olha isso, secretário. Vamos fazer só de pergunta do público. Claro, assumimos o compromisso de voltar aqui logo. Pronto. Só de pergunta do público. Tá bem. Então nós vamos pedir desculpas ao senhor Hernani, que já estava em linha direta, e às outras pessoas, que seria no 4º bloco da rodoviária. O governador acaba de se comprometer que ele volta. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, nem Celso, nem ninguém aqui, só o povo. Avisaremos com antecedência para que já se mande até perguntas. Isso. Quer marcar já ou não? Marque, fica a seu critério. Vamos falar o dia, de segunda a sexta, escolhe o dia aí. Semana que vem? Precisaria apenas consultar o chefe de gabinete, que é quem cuida da agenda. Próxima semana, o dia lá o meu chefe de gabinete escolhe. Eu quero lhe pedir desculpas agora, publicamente, porque eu fiquei bravo um dia desse, porque o senhor estava pautado pro nosso programa. Eu não falto. Faltou, nesse dia o senhor faltou. Mas eu nem sou, eu só vejo a agenda no dia, isso é verdade. Mas estava pautado e não vi. E era ao vivo. Houve um problema qualquer que eu não me lembro agora. Não, eu falei com o secretário depois. Houve um problema de última hora e eu fiquei bravo. Mas porque nós ficamos 40 minutos sem saber o que fazer no nosso programa. Né? Reservamos uma das 2 horas que nós tínhamos. Pois deixa eu ficar bravo agora. Você não tinha o direito de não me telefonar e de dizer isso. Mas eu não tenho seu celular, governador. Não, vão dar aí, mas não precisava. Descobre. Ia lá, porque isso é grave demais. Tá bom, mas olha, desculpe, não quero criar constrangimento, mas eu pensei que ele soubesse. Olha, eu desmenti na hora que isso não tinha acontecido. Eu estou constrangido de saber agora. Tá bom, mas o senhor vai compensar isso, faltando semana que vem, para responder só pergunta da população, tá bem? Linha direta, no link, etc. O Moacir... gente, será que a gente pode fazer isso? Eu não quero constranger o governador. Não. Quer uma? Eu acho vem cá, Moacir, vem cá. Governador. O senhor é um caso para a assessoria dele tratar. Vem cá, entra aqui, Moacir, entra aqui. Conte rapidinho, isso é uma coisa que nós não costumamos fazer, para não constranger a autoridade. Segura você. Mas conte a sua história rapidinho. Quero falar do senhor governador, né, que eu era polícia militar um tempo atrás, e fazia grande uso de bebida alcoólica. Bem dizer, eu era quase um alcoólatra, né? No caso aí. E eu fui licenciado da Polícia Militar por causa disso aí. Eu creio que para mim chegar até ser um polícia militar, eu passei por grandes coisas. Fui lá, teve o concurso, tive a prova, passei tudinho. Fiz o recrutamento, que não é morto, todo mundo sabe disso. Para mim ser licenciado por causa de bebida alcoólica, nunca levei alteração nenhuma pro quartel sem ser isso. Interpreta ele, Celso, pode ser que ele se perca um pouquinho. A verdade é o seguinte, ele realmente vai ficar. Ele foi mandado embora, quer dizer, licenciado, que é como se diz lá dentro da Polícia Militar, pelo fato do uso da bebida alcoólica. Mas esse rapaz diz que está hoje normal. Ele se recuperou. Há quanto tempo você não usa bebida alcoólica? 4 anos sem usar bebida alcoólica. E lá dentro da própria Polícia Militar, nós fizemos algum tipo de pesquisa lá dentro. Disseram que hoje, para ele retornar à Polícia Militar, ele precisaria do seu aval. Deixa eu dizer. Primeiro, a polícia fez bem em lhe tirar naquele momento, porque você estava bebendo. Certo. Eu creio que pode fazer bem em lhe trazer de volta. Agora, a polícia não pode ter dito que depende de mim. Não pode. Não, deram a entender. Governador, talvez fosse mas não é verdade. O que eu posso é abrir um processo para você ser analisado. Eu não sei se é possível. Certo. Isso não é ordem minha que manda, a polícia não é minha. Né? Claro. Se fosse na minha casa, assim. Claro. A polícia, o que eu posso fazer é dizer, analise esse caso, à luz do regulamento, tudo isso. Isso eu faço. Eu acho até justo. Com certeza. Você tendo ficado bom, parou a razão da sua expulsão, você volte.
Mas não sou eu que posso determinar. Seria, no caso de anistia, governador? Pois é, Seria não sou eu. anistia. A gente cria grupos de anistia, analisa e vamos ver. Mas eu me comprometo a mandar analisar o seu caso. Já é um grande passo. Até porque você vai ter que provar que de fato ficou bom. E não sou eu que vou olhando e dizer, tá bom, não é isso? Vai ter que ser analisado. O senhor é evangélico hoje? Não. Não. Tá bem. Tá bom? Bom, e a pergunta final, governador Cristóvão Buarque, está o compromisso do governador, depois o pessoal vai passar os dados para o secretário de comunicação, que vai encaminhar para ele ver. Assinei outra vez. Ah, legal. Agora a data, por favor, então, governador. A pergunta final para o governador Cristóvão Buarque é em relação à situação da chapa dele, que está agora fechada, não é? Já tem vice-governador, já tem candidato a senador e tal. Mas há um grupo aí do próprio PT que parece que não aceita muito o ex-deputado Sigmaringa Seixas, que não é um petista de carteirinha. Não existe isso. O PT é um partido onde a gente diz tudo, briga. Mas quando se reúne, analisa e decide, está resolvido. E analisamos e decidimos. E tem mais. Foi por unanimidade, ou pelo menos ninguém contra e 2 votos de abstenção. De todo o encontro, ninguém disse que é contra o Sigmaringa. Nesse sentido, é melhor do que eu. Porque eu fiz a prévia e 80,1%, 8,6% foi a favor de mim. Então, 19% preferiam o companheiro Lauro Campos. No caso do Sigmaringa, todo mundo. Porque o Magela retirou a candidatura dele no final. Então, o Sigmaringa é o nosso candidato a vice e eu estou muito satisfeito e orgulhoso dessa chapa. Mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Queria terminar essa entrevista deixando uma mensagem, realmente. Olha, nenhum motivo político pode justificar que o governo do Distrito Federal seja interrompido nas suas mensagens, principalmente no que diz respeito à saúde. O governador falou aqui, campanha da dengue, a vacinação para que os idosos não morram de pneumonia. Isso tudo, gente, está impedido de ser feito por uma motivação única e exclusivamente política. Qualquer que seja a outra razão, nós não entendemos. Então pedimos que essas pessoas, que esses políticos que estejam se conduzindo desta forma, reflitam um pouco. Não é o lado comercial, não, tá? Vão dizer, não, tá batalhando em causa própria, porque a emissora tem verba do GDF. Isso aí não tem grande importância. A maior importância é que permitam, pelo menos, que esses juízes aí do Tribunal Superior Eleitoral entendam que a cidade poderá virar um caos no campo da saúde, porque é necessária, eventualmente, comunicações deste nível. Estamos solidários com o senhor, viu, governador? Muito bem. Gostaria de deixar registrado isso, agradecendo a sua presença e já anunciando na próxima semana a volta ao nosso programa do governador Cristóvão Buarque.